Muito bem, rapaziada. Então vamos lá, sem tempo a perder, focado no SESMAC, nesse passe espetacular dessa parceria maravilhosa. Sou mais Valder Cursos, questão de humanas, pensando em você. Na nossa frente, só você, fera, só você, aluno. O que é que o Dama separou? O que é que eu selecionei, montei umas questões para esse passe especial nosso, 10 questões fantásticas, tá bom? E aí você sabe, você que é experiente, você que sabe que quer entrar no SESMAC, aliás, você que vai entrar no SESMAC, sabe que o SESMAC cobra Alagoas, cobra história de Alagoas, e aí temos o Fantástico Kid e cobra geografia de Alagoas, né? Então eu vou abrir logo com uma questão de geografia física, que eu sei que a galera tem um pouco mais de dificuldade, né? Não é o caso seu, não é o seu caso, porque você está muito bem acompanhado, né? Pela equipe que tem, né? Que sabe que pode contar. Mas aí eu digo, bom, eu vou pegar uma questão de Alagoas, né? E combinar isto com a geografia física, tá? Então acompanhe comigo essa primeira questão que o Dama separou com muito carinho para você, minha querida, para você, meu querido. Ó, um grupo de estudantes de medicina do SESMAC foi encarregado de realizar uma pesquisa sobre distúrbios gastrointestinais que estava acometendo uma grande quantidade de pessoas no estado de Alagoas. Em municípios situados na unidade de relevo indicada pelo número 3, se liga, número 3, localize aí. Esquematicamente representados na figura a seguir. Com base nos dados apresentados no bloco diagrama, que esse desenho que parece um 3D, é um bloco diagrama. Tá? É correto afirmar que a área investigada dessa situação médica hipotética, e você será um médico, você será uma médica, estaria situada na seguinte unidade de relevo alagoano. Veja, nós temos aí um bloco diagrama, cortado aí como fosse, né, numa perspectiva. Observe as informações, é muito importante você estar atento, estar atenta, né? Porque essa questão está pedindo de você uma competência, que é de interpretar gráficos, tabelas, mapas, nesse caso aqui, um desenho, né? Aí esse desenho tem lá, tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, né? Ó, tem uma embarcaçãozinha ali para passar de aqui é o oceano. E diz, sedimentos do grupo Barreira. 2. Sedimentos flúvio marinho. Então, os sedimentos flúvio marinho é a areia da praia, por exemplo, tá? E quando ele coloca os sedimentos do grupo Barreira, né? Essa formação que nós temos, por exemplo, na nossa cidade, né? Tá? Por exemplo, nós temos os mirantes, né? Mirante de Santa Terezinha, Mirante de São Gonçalo, né? Nós temos uma cidade que está numa planície, né? Então ela tem essa formação flúvio marinha, essas praias, mas tem uma subida, tem uma elevação, né? Que não é um planalto, tá? São algumas dezenas de metros apenas, né? Então isso nós chamamos de formação barreira. Tá atento? Está atenta? Vamos lá. Então o que é que ele quer saber? Identifica o número, né? Esse número 3 aí, que unidade de relevo é? É uma restinga? Não, minha querida, não é uma restinga. Porque a restinga é uma faixa de areia que está separando dois corpos d'água, o oceano, no caso o Oceano Atlântico, e o estuário, né, que vai ser o complexo lagunar de Mundaú-Manguaba. Então, a nossa cidade, a cidade de Maceió, é carinhosamente chamada, foi carinhosamente chamada de a cidade restinga. Por quê? Porque você tem uma faixa de terra, né, de areia, que separa o estuário de Mundaú-Manguaba do Oceano Atlântico, tá bom? Mas não é isso que está mostrando no 3. Veja, o 3 ele está totalmente dentro do continente. Não é uma parte separando dois corpos de água, concorda? Tá vendo? Então veja a competência, veja a habilidade que você precisa para responder essa questão, tá bom? Planalto cristalino. Não, que você está muito ligada, que você está muito atento, né, gente? Veja, ele falou sedimentos. Planalto cristalino seria algo como, por exemplo, uma formação rochosa do tipo granítica, tá? E aqui são sedimentos. É argila, é o barro, tá bom? É o calcário, é material sedimentar. Então dispensa B. Sabe que não é A, sabe que não é B. C, tabuleiro costeiro. E é essa, né? Porque
o tabuleiro é porque é uma parte elevada e é plana, né? Lembra a planura de um tabuleiro, tá bom? A cidade de Maceió, boa parte dela é em parte elevada, a parte alta ali, da parte do Farol em diante, tá bom? Os bairros, ó, a partir do Farol, né? Chegando no tabuleiro do Martins, né? Tá bom? Então, isso é um imenso tabuleiro. Então, é um tabuleiro costeiro. Qual a minha dica para você, minha querida, meu querido? Quando você pegar uma questão que fala de unidades de relevo e falar em planícies costeiras e tabuleiros litorâneos, você vai pensar, primeiramente, no litoral leste do Nordeste, onde nós estamos. Onde está Pernambuco, onde está Paraíba, Bahia. Também pega alguma coisa ali do sudeste do Brasil, tá bom? Espírito Santo, pega alguma coisa, tá bom? Então, quando cair sobre relevo do Brasil, planície costeira, tabuleiros litorâneos, né? Você vai pensar Nordeste e parte de Sudeste, tá bom? É a alternativa C, tá? Planície fluvial-marinha é só a parte de baixo, não está aparecendo o número 3 ali, está mais em cima. E tabuleiro granitóide, como eu disse a você, vamos relembrar, Maceió é uma cidade em uma planície e não em um planalto. O tabuleiro é uma forma de relevo encontrado nesta unidade chamada planície. Essa planície, na superfície, ela está em cima de uma bacia sedimentar. Beleza? Massa? Vamos para a segunda questão. Já a segunda questão, galera, né? Eu trouxe uma situação que é o seguinte, o SESMAC gosta, né? Está sempre trazendo questões sobre as correntes do pensamento geográfico. Já o Enem não trabalha muito não, tá? O Enem não cobra muito, mas o SESMAC costuma colocar. E essa questão foi tirada de uma das provas do SESMAC. Então, vamos responder? Ó, a relação entre o clima, o pensamento e as ações do homem está presente em todas as partes onde estiver. O clima mais adequado para um rápido progresso humano, pelo menos do ponto de vista material, está nas zonas úmidas das latitudes médias superiores, nas quais se encontram as civilizações mais altamente desenvolvidas do mundo. Dentro dessas regiões, como o clima é estimulante, o homem é demasiadamente enérgico para passar de maneira indolente o tempo. Meu querido, minha querida, as correntes do pensamento geográfico são formas de explicar a realidade. Se um lugar é desenvolvido, se é subdesenvolvido, e aí tenta se explicar. E essas correntes são antagônicas muitas vezes, tá? Então existe a corrente, o determinismo ambiental geográfico, o possibilismo, o método regional, a nova geografia, a geografia crítica e ainda tem uma sexta, a geografia humanística, né? A geografia humanística, tá bom? Bom, vamos montar bem essa questão aqui, né? Ver o enunciado. Ele está dizendo, ele está falando que o melhor lugar para o homem se desenvolver suas potencialidades, é nas latitudes médias superiores. Aí você vai dizer, ô dama, que é isso de latitudes médias superiores? É que você sabe que o Equador determina as latitudes. As latitudes são baixa, são as que ficam entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, latitudes baixas. As latitudes médias são aquelas áreas que ficam entre os trópicos até os círculos polares, norte e sul. O que é que acontece? O hemisfério sul, você já observou, abaixo da linha do Equador, tem mais águas oceânicas do que terra, do que continentes e ilhas. Por isso que o hemisfério sul é chamado de o hemisfério das águas. Já o hemisfério norte tem mais terras do que água, por isso chamado hemisfério das terras, né? Então essas latitudes médias superiores, ele está dizendo que as latitudes médias do hemisfério norte. E as altas latitudes são a partir dos círculos polares até chegar no Polo Norte ou até chegar no Polo Sul, tá bom? Ele está dizendo, né, que as condições climáticas determinam a situação de desenvolvimento, que seria nessas médias latitudes, ou seja, nem perto do Equador, nem tão distante. Muito longe do Equador atrapalha o desenvolvimento, muito perto do Equador também atrapalha. Nessa lógica aqui, né? Nessa lógica, nessa corrente geográfica, tá bom? Aí ele quer saber que corrente é essa que fala que as condições naturais, me perdoe, são determinantes, né? São condicionantes para esse desenvolvimento pleno,
que ele permite, né, que o homem use todo o seu vigor, né, toda a sua condição para explorar a terra e produzir. Não vai ser preguiçoso. É isso que ele disse, que não tem como ser preguiçoso nas médias latitudes. Que negócio de preguiçoso, na linguagem desse enunciado, está dizendo que o lugar de preguiçoso é dos trópicos, né? Lembra que chamava os índios de indolentes, né? Bom, gente, que corrente do pensamento é essa? Ecodesenvolvimentista latitudinal? Não, tá certo? Porque nenhum professor ensinou isso a você. Não existe essa corrente. Então isso aí é, ó, tá? Vamos dizer assim, pegadinha. Joga isso fora. Possibilista. Bom, possibilista não é. Quem desenvolveu essa corrente foi um francês chamado Paul Fidel de Lablache. Já criou essa corrente para enfrentar o enunciado que está colocando aqui. A corrente possibilista surge no final do século XIX e ela diz que a natureza pode ser hostil, pode criar dificuldades, né? Mas também fornece as possibilidades desse grupo humano superar essas dificuldades. Por isso chamada possibilista. Existe a possibilidade de se desenvolver. Não está condenado ao atraso, né? Então, perceba que está sendo contraditório com o enunciado. Tá? Então, não é a possibilista. A possibilista, como eu disse, surgiu até para enfrentar essa daí. Aí nós vamos neomarxista. Bom, não existe essa corrente geográfica neomarxista. A corrente da geografia crítica conta com pensadores, com geógrafos, que, à luz da dialética marxista e do materialismo histórico, tá, explica as situações de desenvolvimento, vai explicar o colonialismo, o imperialismo, o neocolonialismo, o subdesenvolvimento. Mas não existe a corrente neomarxista, existe a geografia crítica. Como eu disse, está calcada no materialismo histórico e na dialética marxista. Mas não é isso que está falando, né? Perceba que está diferente, tá? Bioclimatológica, isso não existe, tá? Então dispensa esse negócio. Sobrou determinista. É essa que a gente tem que cravar. É essa que eu sei que você já foi marcando aí enquanto eu estava lendo, né? A corrente determinista ela foi criada por Friedrich Ratzel, um alemão, também no final do século XIX. A Alemanha vivia seu processo de unificação. A Alemanha estava na segunda revolução industrial, seguindo os Estados Unidos, mesmo que de longe, mas seguindo os Estados Unidos. E havia planos, né, alemães de ser uma potência, de ser um império, já no final do século XIX. Porém, a Alemanha tinha alguns problemas. Não tinha tanta fonte de energia. E o seu território não era tão rico quanto, por exemplo, a Rússia ou os Estados Unidos. Aí os seguidores dessa corrente, né, porque o Friedrich Ratzel não é o único, tá? Havia outros, mas ele é o maior nome disso. Então, os seguidores de Ratzel, né, trabalham com a perspectiva do chamado espaço vital. Então, Ratzel e seus congêneres, né, trabalha com a ideia de espaço vital, ou seja, a Alemanha, para se tornar a potência que desejava, precisava de expandir as suas fronteiras. Aí a França, inimiga histórica, lembra da Guerra Franco-Prussiana, século XIX, veja que no século XX, a França lutou contra a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então a França, que tinha um histórico de lutas com a Alemanha, porque a do século XX já foi depois disso, né? Tem a ver com esse pensamento. Os franceses disseram, esse negócio de espaço vital vai ser o argumento, a justificativa para a Alemanha querer invadir outros territórios, se apossar de outros territórios, como de fato aconteceu com o nazismo, né? Com a ideia do espaço vital, tá bom? Então, essa corrente, gente, ela está dizendo, em outras, bem clara, né? Que, pô, nasceu no mundo tropical, velho, tá lascado, vai se desenvolver não. Tá bom? Porque o clima não permite, esse calor excessivo dá sono, você não quer fazer nada, tá compreendendo? Essa é uma das situações, né? Nessa lógica, o Haiti, que está no mundo tropical, né? Ali no Caribe, o Haiti está condenado a ser eternamente subdesenvolvido. Porque está no clima tropical, porque não tem todos os recursos que necessita, porque encontra N problemas de ordem natural, como terremotos, furacões, entre outros, tá bom? Então, minha dica para você, corrente de determinismo,
está dizendo que as condições naturais determinam o grau de desenvolvimento ou não daquela sociedade. Beleza? Vamos embora para a questão 3. Essa aqui é aquilo assim que qualquer vestibular que você fizer, minha querida, e em especial o SESMAC, há esse cuidado com o meio ambiente. Então, o SESMAC, ele sempre coloca algumas questões voltadas à situação ambiental, ecológica, e não seria diferente na lista que eu ia preparar para você. Vê a questão 3. Define-se poluição atmosférica como sendo a presença de substâncias estranhas na atmosfera por produtos resultantes da atividade humana ou por processos naturais. Antes de eu continuar a leitura, um vulcão, quando entra em erupção, em atividade, ele vai lançar uma quantidade absurda de cinzas vulcânicas para a atmosfera. Ele está poluindo, porque ele está alterando a condição natural. A gente, às vezes, não pensa nisso. A gente pensa que a poluição é só provocada pelo homem. E ela é. E ela é muito, mas não é a única, tá bom? Mas não quero passar a mão aqui na cabeça desse mundo consumista, materialista, não, tá bom? Mas dizer que a poluição pode ser também por causas naturais, como está no enunciado. Em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar dos seres vivos. Os efeitos nocivos da poluição do ar à saúde humana variam de acordo com as seguintes condições. Então, minha futura médica, meu futuro médico, você vai ter que saber fazer um diagnóstico, né? Isso vai ser exigido de você. Pergunta para o Job, que é mestre aí da matéria, né? Tem que saber diagnosticar. Aí ele está perguntando, olha, os efeitos nocivos da poluição, né, dessa poluição do ar, à saúde humana, varia de acordo com algumas condições. Vamos ver que condições são essas. Vamos ver se você concorda. 1. Instalação de um ar frio e seco sobre determinada área industrial. Será que contribui? O que é que você acha? Eu digo, nosso tempo é curto, então vamos ser objetivo. Sim, contribui. O ar frio é um ar mais comprimido, tá? Ele é mais pesado. Então ele vai dificultar a subida, tá, dos poluentes para a alta atmosfera. Então ele vai se concentrar na parte mais baixa. E isso vai provocar uma série de problemas respiratórios, por exemplo, na população. Portanto, 1 está correto. E o 2, a natureza dos poluentes. Claro, né? A depender das substâncias tóxicas que estão sendo lançadas pelas chaminés, né, pelos escapamentos de automóveis, de motos, de carros, etc., a depender dessa natureza, você vai ter uma situação, né, variável de contaminação. Então, 1 e 2 também correto. E o 3, condições prévias de saúde dos indivíduos expostos. Também certíssimo. Por exemplo, nós estamos vendo um problema mundial, né, a pandemia do Covid-19. Muita gente afetada. Eu, tristemente, já perdi pessoas que eu conheci há muito, muito tempo. Pessoas que eu amo, que amava, né? E isso dói bastante. E muitas das pessoas tinham saúde perfeita, viu, galera? Não vai na onda daquele sujeito que louco não é louco, porque é uma ofensa chamar de louco, tá bom? Daquele responsável que disse que era uma gripezinha, tá bom? Tem morrido adolescentes, tem morrido inclusive crianças, tem morrido homens e mulheres que aparentemente não tinham nenhuma doença, tá? Então não tinha grau de comorbidade, tá? E morreu, tá? Então, a depender disso, da condição, por exemplo, prévia de saúde dos indivíduos, você vai, exposto, né? Você vai ter um número maior ou menor, né, de afetados, tá bom? Então, 3 está correto também. 4, concentração dos poluentes, tá bom? Então, dá um ajustezinho aqui. Concentração dos poluentes, óbvio, né? Também está correto. E as condições em que ocorrem as exposições aos poluentes. Então, querida, meu querido, essa questão, separei com carinho, tá? Para exatamente pontuar, colocar para vocês todas as condições que podem, né, afetar, né, mais ou menos, né, a condição de saúde humana daqueles grupos que estão expostos. Portanto, todas as proposições estão corretas. Alternativa certa, alternativa A, né? A.
tá bom? Vamos para questão 4, tá? Agora, eu estou trazendo para você uma situação interessante. Ó, geografia física cai muito no SESMAC, muito, tá? E ênfase a Brasil, né? ênfase a Brasil. Vê essa questão. São feitas a seguir algumas considerações gerais sobre o ambiente semiárido brasileiro. Você sabe que o ambiente semiárido pega quase todo o Nordeste, eu digo quase todo porque não pega o Maranhão, mas vai além do Nordeste, pega o norte de Minas Gerais, no Vale do Rio Jequitinhonha, tá bom? Identifique aquelas que estão corretamente formuladas. Vê comigo, vamos ver o que está certo, o que está errado. Proposição 1. Quando a agricultura começou a se estender pela região semiárida do Nordeste brasileiro, a maior parte da área já era ocupada por grandes fazendas de criação de gado, utilizando-se do pasto nativo com pequenos subsistemas de roçados para a alimentação dos trabalhadores. Sistema muito vulnerável às condições ambientais, né? Então, galera, certíssimo. Lembre-se, quando os colonizadores europeus vieram para cá, os portugueses, né, rapidamente se explorou o pau-brasil, né? Houve as invasões holandesas, as invasões francesas. Então, acabou o pau-brasil. O que é que os portugueses vão fazer? Introduzir a cana-de-açúcar, a agricultura. Eles também trouxeram os bois e vacas. Só que aí a pecuária começava a ter um conflito de área com a agricultura. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão levar o gado para o interior do Nordeste, né? Eles vão entrar pelo Rio São Francisco. Por isso que o Kid disse para você, naquela aula de colonização do Brasil, que o Rio São Francisco era chamado de o Rio dos Currais, porque ia entrando pelo rio, derrubando a mata ciliar, fazendo construindo as fazendas e colocando os currais, né, onde o gado era criado, até chegar lá no Alto Sertão. Santana de Ipanema, por exemplo, minha terra, é uma terra da pecuária bovina, tá bom? Também caprina, porque o Nordeste reúne mais de 90% do rebanho de gado caprino do Brasil, tá bom? Mas eu quero que você se ligue que as principais atividades econômicas do semiárido é agricultura e pecuária, principalmente pecuária bovina. Um está correto, vamos ver 2. O conceito de convivência com o semiárido surgiu em oposição ao conceito de luta contra as secas. O foco de transição de um conceito para o outro partiu da constatação de que as secas fazem parte do clima e que não há razão de lutar contra o clima. Certíssimo, né? É loucura o homem querer lutar contra o clima, né? O homem até interfere, tá? A gente sabe disso, né? A gente sabe dos efeitos. Essa quantidade imensa de tóxicos, né? De gases que a gente emite para a atmosfera, essas atividades industriais, né? Os escapamentos de automóveis. Mas veja, existe o clima. E não tem como o homem lutar contra o clima. Tá? Imagina, eu quero transformar a Antártica num lindo balneário, tá? Porque eu quero tomar banho lá em praias tropicais. Meu irmão, não tem como mudar aquilo ali não, velho. Ali vai continuar sendo clima polar. Pô. Vai ser clima polar, tá longe do Equador, tá bom? Então a incidência de raios solares nunca é perpendicular, vai ser sempre oblíqua e cada vez muito mais oblíqua, tá? Bom, então o semiárido é um fato. O que cabe é conviver com o semiárido e é possível. Porque veja, Israel é um país pequeno, 70% de Israel é formado por deserto e não tem miséria. A Austrália muitas vezes disputa com a Noruega quem fica em primeiro lugar no IDH. Tá? E a Austrália tem também 70% do seu território formado por deserto. Então, se é possível o homem viver no deserto, imagina num semi-deserto, num quase deserto. Por isso que convivência com o semiárido faz muito mais sentido, tanto na semântica quanto na prática. Proporção 2, corretíssima. Então, se liga aí, 1 e 2, correto. Vamos ver o 3. Atualmente, em diversas áreas do semiárido brasileiro, os bovinos dividem espaço com caprinos e ovinos, sendo que esses dois últimos passaram a ganhar maior importância à medida que foram surgindo o sistema de produção familiar. E aí? Não, né, galera? Não, tá? Fica atento que no semiárido, né, você tem muito bodes e cabras, mas não tem tantas ovelhas. Também tem ovelha, mas não tem num volume como é no sul do país, tá?
Porque a ovelha do sul do país, ela é criada principalmente para a produção de lã, né? Já não é o caso das nossas aqui por causa da questão climática, tá? Então, assim, o rebanho é muito menor, tá bom? Então, você não vai, né? Você não vai entender que a produção de ovinos, por exemplo, é para a produção de lã, tá bom? É uma outra finalidade, tá? Então, quero que você analise a seguinte situação, tá? A agricultura familiar, ela tem pequenas reses, pequenas criações, tá? Então, alguns bois e vacas, né? Alguns bodes e carneiros, tá bom? Ovelhas, tá? Então, para o pequeno agricultor, tá? Então, vamos observar aqui, para a produção familiar faz todo sentido, tá bom? O que não faz é para o grande, beleza? Então, vamos reler, comentar aqui. Atualmente, em diversas áreas do semiárido brasileiro, os bovinos dividem espaço com caprinos e ovinos, porque primeiro entraram os bovinos, depois os caprinos e ovinos, tá bom? Sendo que esses dois últimos passaram a ganhar maior importância à medida que foram surgindo o sistema de produção familiar. Beleza, tranquilo. 3 está correta, está correto também, tá bom? Lembrando que criado no sistema extensivo, produção familiar. Então, 1, 2 e 3, galera, certos. 4. As secas. As secas que periodicamente atingem o Nordeste brasileiro, deixando de gerar uma série de graves problemas econômicos e sociais da região, são acarretadas diretamente pelo forte aquecimento superficial das águas do Atlântico Sul. Essa alternativa foi uma pegadinha, quis pegar você, tá? Gente, se o Oceano Atlântico ele se aquece mais, vai formar mais nuvens. Obviamente vai chover mais. Então não vai afetar a seca, né? Vai melhorar a situação, vai diminuir a estiagem, né? Na verdade, o enunciado quis confundir você com o aquecimento do Pacífico, naquele fenômeno conhecido como El Niño, tá bom? El Niño, e aí provoca mudanças climáticas no planeta todo. Inclusive, na Amazônia e no Nordeste, o El Niño provoca secas e muitas chuvas no sul. Tá? Já o Laninha é o contrário, provoca secas no centro-sul, chuvas no Nordeste e na Amazônia em quantidades maiores. 4 errado, hein, gente? Vamos ver aqui o que diz a 5. Então, certa tem 1, 2 e 3, 4 está errada. Vamos ver a 5. O ecossistema predominante no semiárido brasileiro é rico em biodiversidade, mas é relativamente frágil. Na maior parte da região, os subsolos são rochosos, o que não permite o crescimento de árvores de grande porte, exceto nos baixios, nos quais predominam as aluviões. 5 está correto, e aí o Dama vai dar essa explicação para vocês. Olha, os solos do sertão são solos finos, são solos delicados, são solos delgados, tá? Mas não quer dizer que sejam ruins. Quem conhece o sertão como eu, que vim do sertão, que vim de Santana de Ipanema, sabe que quando chove fica tudo lindo, tudo verdinho, maravilhoso. Mas ele está dizendo que os solos são rochosos, e são, exceção dos baixios, das áreas onde houve um maior processo de acumulação de sedimentos e o solo ele foi um pouco mais profundo, tá bom? É isto, né, que ele está dizendo. Onde predominam aluviões. Você pensa, pô, aluviões, o que é isso? Aluviões é o resultado do transporte desses sedimentos, tá? Por exemplo, solos de aluvião são solos que foram levados para aquele lugar. Não surgiu ali por causa das condições climáticas, porque o solo do sertão, como eu disse a você que ele é fininho, tem um nome específico. Escreva aí, anota a minha dica, tá? Pegou a caneta, tá preparada? Tá preparado? Escreva aí, litossolos, solos jovens, solos rasos, resultado do intemperismo físico e pouco do químico, já que o químico tem a ver com umidade, com chuva, e chove pouco naquela região. Beleza? Então, 5, correto, solos de aluvião, é o solo que é resultado do transporte de sedimentos para as regiões mais rebaixadas, os ditos baixios, né? Vamos para a questão 5. Vamos chegando na metade da aula, então vamos para a metade das questões. 5. Uma determinada enfermidade de natureza infecciosa, bacteriana, prolifera bem mais intensamente numa região climática que apresenta dominantemente as seguintes características.
Temperaturas elevadas durante todo o ano. Vá olhando o mapa e vá tentando identificar qual desses números aí é onde tem chuvas abundantes durante todo o ano. Umidade relativa média superior a 80%, ou seja, é um ar muito saturado, é um ar com muita neblina, com muita nebulosidade. Ausência de estação seca, não tem estação seca. Chuvas abundantes de caráter convectivo. O que é de caráter convectivo? Radiação solar, evaporação e evapotranspiração. As moléculas sobem, condensação. Choque térmico, pesada, precipitação. Escorre pela superfície, escoamento. Infiltra, né? Então ela vai também se infiltrar, infiltração. Alimenta o lençol freático, volta para o oceano. Tá bom? Então você tem uma chuva convectiva, né? Parte da chuva da floresta amazônica são resultados da chuva que cai nas folhas daquelas plantas, daquelas florestas exuberantes, e nunca chega a tocar o solo, porque uma parte da chuva fica sempre nas folhinhas. Aí a planta transpira. Quando transpira, evapora essa molécula de água, essa gotinha d'água. Forma mais nuvem, volta a chover. Tá? Então, convectiva. Tá? Precipitação média anual superior à evapotranspiração, ou seja, chove mais do que se perde por evaporação. Essa situação é plenamente observada no domínio climático. Qual o número? 1, 2, 3, 4 ou 5. Dá uma olhadinha. Veja, questão conteudista. Está falando da questão climática aqui, né? Climas do Brasil. Você não vai marcar número 1. Né? Você não vai marcar número 1, porque o número 1 é o clima tropical típico. Aí você vai dizer, Dama, o que é um clima tropical típico? Ora, clima tropical típico é aquele que tem duas estações bem definidas: verões chuvosos, invernos secos. Tropical típico, tropical continental. Número 1, observe, parte central do Brasil aí, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, parte de Minas, beleza? Também da Bahia. Você não vai marcar o número 2, porque o número 2, ele está pegando aquela parte ali de Minas, São Paulo. Esse número 2 é o clima tropical de altitude. Também com duas estações bem definidas, verão chuvoso, inverno seco, só que com uma diferença. Tá? As temperaturas são mais baixas. Tá? O inverno, principalmente, é bem mais baixo. Por exemplo, BH, Belo Horizonte, está nesse clima. E tem uma condição climática, uma sensação térmica parecido com Florianópolis. Tá? 3. 3, que clima é esse? Equatorial. Aí você, pode ser esse. Vamos deixar de stand-by. 4 não é. Tá? 4 está pegando aquela parte de Roraima, parte do Amazonas. Tá? Ali é uma parte um pouco mais elevada. Está em cima do cráton, né? Do escudo das Guianas. E aí você aprendeu uma regra em clima que quanto mais eu subo, a temperatura cai. Diminui também a pressão atmosférica. Então esse 4 não é um clima equatorial. Esse 4 é um clima tropical. Então a gente vai ter que escolher entre 3 e 5. Né? E você vai cravar no 5. Aí você vai dizer, Dama, por que o 5? Né? Porque o 5 é o clima equatorial super úmido. No 5 chove muito mais. Né? Por quê? Tá? Entre outros fatores, né, você vai ter aí o coração da floresta, né? Porque aí vai ser a fronteira ali com a Colômbia, tá? Também ali com Venezuela, né? Peru. Então ali, né, é o coração da floresta, tá? A ocupação humana ali ainda é menor, tá? Porque no 3 já tem várias áreas ali que sofreu desmatamento. Né? Milhões, né? Meu Deus, de hectares, né? São milhares de quilômetros por ano. E aí, quando você está tirando a vegetação, já vai diminuir a evapotranspiração. Tá bom? Então, fiquemos aí com essa questão, o clima equatorial superúmido, número 5. Vamos para a questão 6. A questão 6, né, trouxe novamente uma figura para vocês, porque se pede essa competência, essa interpretação que você precisa ter de tabelas, mapas, gráficos. Aqui nós temos um bloco diagrama, tá? Observe, olhe com cuidado, tá? Ele está mostrando que há um corte no meio. Ele diz que esse corte é uma falha. Mostra o sentido das setas, para onde essa falha subiu e para onde ela desceu.
você percebe que tem nas vertentes umas montanhas e no meio corre um rio. Tá? Então você entenda que este vale, né, ele foi sendo preenchido por sedimentos. Sedimento transportado pela chuva, sedimento transportado pelo rio, também pelo vento, ó, foi preenchendo esse vale aí que se formou, como está mostrando aqui, por causa de uma falha. Então é uma questão que você não pode perder tempo para responder, tá bom? Vamos ver o enunciado. A crosta terrestre é bastante heterogênea. Nela podem ser encontradas diversas unidades geológicas que influenciarão as formas de relevo e condições de vida diferentes para a população. Examine a figura a seguir e assinale o que ela está representando, né? Analise a figura que está ao lado, né? Um pouquinho acima. Gente, está representando o quê? Um escudo cristalino formado por erosão? Não, de jeito nenhum, galera. Tá? O escudo cristalino é o resultado da solidificação do magma, né? Daquele material pastoso que está dentro da Terra, tá? E que há 4,6 bilhões de anos a Terra estava se formando. Então, os primeiros núcleos rochosos que se formaram no planeta foram exatamente os rochos graníticos, tá? O granito, por exemplo. Então, ele foi formado pelo esfriamento do magma, não pela erosão. Tá? O granito, as rochas cristalinas, por exemplo, elas sofrerão erosão. Então veja, o escudo não foi formado pela erosão, não, pelo esfriamento do magma, beleza? Tranquilo? Erosão já é o desgaste, é o intemperismo, é outra história. Aliás, não confundir intemperismo com erosão. Fazer a correção aqui para não gerar confusão para vocês. Tá? O intemperismo é o conjunto de processos que agem no material rochoso. O intemperismo físico, também chamado de mecânico, muito relacionado com a mudança de temperatura. O intemperismo químico, ligado com a umidade, com a água, com a chuva, por exemplo. E o intemperismo biológico. Então, Maceió é uma cidade quente, mas também chove. Maceió é uma cidade que chove muito mais do que Santana de Ipanema, do que Delmiro Gouveia. Tá? Então, em Maceió, predomina o intemperismo químico, embora haja o físico também. Mas lá em Santana de Ipanema chove pouco. Por isso que os solos são fininhos, litossolos. Tá? Então, o que é que predomina lá em Santana, no sertão? O intemperismo físico. Logo, não esqueça, intemperismo é o conjunto de processos que agem no material rochoso. A erosão é o transporte. Tá bom? Beleza? Bom, não é o A. B diz uma bacia sedimentar tectônica. Então, veja, uma bacia, uma área rebaixada. Tectônica, porque houve um falhamento, houve uma ruptura, houve uma quebra. Uma parte do planeta subiu, uma outra afundou. Né? Então, ó, formou aquela calha ali. E essa calha, ao longo dos milhões e milhões de anos, ou milhares de anos, dependendo da situação que foi retratada, foi cobrindo com os sedimentos essa calha, esse vale. Então, é uma bacia sedimentar tectônica, beleza? Mais um comentário breve, você vai dizer, ô Dama, o que é uma gênese de placa tectônica? Gênese é formação de placa tectônica, e não é isso que você está vendo, formação de placa tectônica. Origem de uma estrutura dômica. A estrutura dômica é eu pensar numa planície, numa planura, e de repente tem um domo, tem uma elevação, uma espécie de uma colina, um domo. É isso que você está vendo? Não, não é. E é formação de uma chapada cristalina. Aí, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, tá? Chapada diamantina, material rochoso, sedimentar. Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros. Então, as chapadas são elevações, alguns de 300, 400, 600 metros acima do nível do mar, tá? A sua borda é muito abrupta, a gente vai chamar de escarpa, mas o material que forma as chapadas são materiais sedimentares. Beleza? Vamos para a próxima, vamos para a sétima, né? Estamos aí, falta ainda 20 minutos para o término da nossa aula. Dá tempo de eu beber um pouquinho de água, né? Para que a minha voz não fique mais feia do que já é. E vamos então para a questão, né, de número 7, elaborada, constituída o texto aqui pelo professor Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, os professores, são professores da editora Scipione, tive o prazer de conhecê-los,
e muito honrado, né? Já há alguns anos, fui convidado para prestar assessoria, consultoria da obra dele, Geografia Geral e Geografia do Brasil, pela editora Scipione, livro usado amplamente no Brasil inteiro, tá? E em vários colégios de Alagoas, de Maceió, por exemplo, Colégio Monsorês Barbosa, o Colégio Madalena Sofia, o Madá, tá lá, usou esse livro, né? Então, um livro muito interessante, muito importante. Sinto-me honrado, né? Alguns professores, tá, gente, foram chamados para prestar essa consultoria, analisar capítulo por capítulo, dar sugestões de livros, de filmes, de obras, né? Analisar os mapas, tá? E no Nordeste foram só 2 professores, eu e a professora Flávia lá da Bahia. Os outros professores, né, eram de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, valeu, professor Estaco de Sene. Tamo juntos. Bom, gente, o que é que o enunciado diz? No final da década de 60, quando o mundo estava polarizado entre os blocos de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, os problemas ambientais começavam a ser enfrentados no mundo ocidental, sobretudo na Europa. Nessa década, os países comunistas, melhor chamar socialistas, né? Tá comunista, mas comunismo não tem Estado, né? Mas é assim que a mídia acaba tratando, né? E aí os professores quiseram manter essa coerência da linguagem midiática, tá? Nesta década, os países comunistas buscavam acelerar seu processo de industrialização, promovendo grandes agressões ambientais. Talvez a maior, mais dramática, tenha sido o problema dos rios que foram desviados, o rio Amur-Dária e Sirdária, né? Lá do Mar de Aral, né? Que era um lago, água quase doce, né? Desviaram tanto aquelas águas para projetos como a produção de algodão, que o lago está morrendo, né? Vai ser mais um mar morto, ele está desaparecendo, alto índice de salinidade naquelas águas, né? Desastre ambiental, tá? A preocupação com o meio ambiente era vista como uma forma de os países desenvolvidos impedirem o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Então, se fazia essa leitura, sabe? Eles estão falando isso sobre o meio ambiente, que é para impedir que a gente possa se desenvolver. Com relação ao assunto tratado no texto transcrito, analise as afirmativas a seguir. Proposição 1. Com a preservação do meio ambiente, reduziria a competitividade de sua economia. Até o final do século XX, o governo chinês fez vistas grossas e permitiu que os níveis de poluição atingissem patamares insustentáveis. Certíssimo, né? Nunca foi uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Primeiro disse, vamos nos desenvolver, vamos ficar ricos, depois a gente pensa no meio ambiente, né? E algumas cidades chinesas, eu digo algumas, podem ser várias, né? Pequim e Xangai, por exemplo, tem índice de poluição atmosférica muitas vezes acima do que recomenda a OMS. Tá? A casa de Xangai até chega de 30 vezes mais do que o aceitável. Correta, proposição 1. 2. No começo da década de 70, as principais correntes do pensamento sobre a causa de degradação ambiental culpavam a busca incessante do crescimento econômico e a explosão demográfica pelo aumento da exploração dos recursos naturais, pela poluição e pelo desmatamento. Está correto, né? É uma crítica que está se fazendo aqui nos anos 70 a essa forma consumista do homem, né? Das sociedades capitalistas explorarem a terra. Pensar que tudo é para sempre, que é infinito, que não acaba. E a gente está vendo aí, né? Estamos vivendo um mundo, né, onde o meio ambiente está totalmente assim comprometido, vários desequilíbrios, é praga de uma coisa, é praga de gafanhoto, tá bom? É derretimento das calotas, é extinção em massa de espécies, né? Erosão dos solos, acidificação dos oceanos. Então, a proporção 2 está criticando isso, está correto. Vamos ver o 3. Em 1964, quando as realizações da célebre Conferência de Estocolmo, as nações faziam parte do bloco comunista, eu já parava por aí, galera, tá? Porque o que ele está falando aqui de Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento realizada pela ONU. Onde? Na Suécia, né? Sua capital, tá bom? Qual foi o ano? 1972, anote aí, e não 64. Tá? 64 estava longe discutindo isso. 64 ainda estava acontecendo a bitomania, velho. Tá? Os Estados Unidos estavam sendo invadidos pelas bandas britânicas, né?
capitaneada aí pelos Beatles, tá? Então a primeira conferência do meio ambiente não foi em 1964. Por isso, veja, uma prova conteudista, que requer de você um conhecimento prévio, né? Primeira conferência, Estocolmo, 1972, tá? Suécia. Então tá errada 3 aí, tá? 4. Com as experiências atômicas realizadas em ilhas oceânicas pela União Soviética, os Estados Unidos realizaram a Conferência de Washington em 1965, quando então foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável e a reprovação da poluição atômica. Errado, né, gente? Tá? Os Estados Unidos fizeram N experimentos atômicos nas suas ilhas, tá? Por exemplo, em vários atóis, tá? Em ilhas como Bikini, praticamente desapareceu do mapa, tá? Sofreu radiação atômica e tudo mais, os testes, né? Nunca houve essa conferência de Washington em 65, tá? A União Soviética, por sua vez, fazia os testes na Sibéria, beleza? Seu vasto território, tá? E o conceito de desenvolvimento sustentável, gente, só vai aparecer nos anos 80, tá? Por causa da conferência de Nairobi, em 82, mas ela só ganha notoriedade em 87. Então, em 87 é que a grande mídia, os jornais, The New York Times, Washington Post, The Guardian, né, e outros mais, os jornais brasileiros e revistas, começaram a falar, a escrever sobre o desenvolvimento sustentável. Então, mais de 20 anos depois do que ele falou aqui, tá? Proporção 5. A questão ambiental está diretamente relacionada com o modo pelo qual os seres humanos buscam produzir bens para melhorar suas condições de vida, o que provoca grandes alterações nos sistemas naturais, particularmente nos corpos edáficos, nos recursos hídricos e nos biomas. Alternativa correta, alternativa B, 1, 2 e 5, correta. Aí você vai perguntar, ô dama, o que são corpos edáficos? A superfície, os solos, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima, né? Vamos agora aqui para os 15 minutos finais de aula, tá? Então agora a questão 8. Os mapas são uma ferramenta de grande importância para os estudos de caráter geográfico, permitindo assim uma análise espacial de diversos aspectos da natureza e de outros geoeconômicos. Com relação a esse assunto, é apresentado o mapa a seguir, no qual são observados os números 1, 2, 3 e 4. Esses números estão indicando o quê? Gente, novamente mapinha, e quando se coloca um mapa na prova, não é para fazer a prova ficar bonitinha não, né? É para exigir de você competências, habilidades, interpretar um gráfico, um mapa, como está sendo agora. Bom, olha bem esse mapa, tá? E ele quer dizer o que para você? A alternativa A diz áreas de florestas latifoliadas, perennifólias. Bom, não pode, né, gente? Porque tudo bem que fosse ali no 1, legal, mas o 2 já está no Maranhão, observe, Maranhão e Piauí. E ali você não vai ter essa floresta toda, né? Já vai ser uma zona de transição, né? Você vai ter a mata de cocais. Então, o estado do Maranhão tem mata amazônica, tem, claro, tá bom? Mas ele já tem uma transição, tá? Que é a mata de cocais, Carnaúba, Babaçu, Oiticica, tá? E outros mais. O 3 está no Mato Grosso. Então ali você vai ter cerrado, tá? Se com mais vontade, com mais generosidade, vai ser o Pantanal Mato Grossense. Então você não vai escolher nem 2, nem 3. Você pode, de repente, pensar, pô, não é floresta, tá bom? Então não é floresta. Bom, B fala unidades geológicas. O C fala áreas de intenso extrativismo mineral. D, unidades fitoecológicas. E E, regiões climáticas. Bom, vamos lá. Eliminando regiões climáticas? Não, tá? O 1, né? Seria o clima, que clima? Equatorial? Mas por que o 2 não pode ser também? Né? Tá bom? O 4 e o 3 são climas tropicais, tá? Mas não é isso que está se tratando, não é questão climática, tá bom? Então tá havendo uma incoerência aí. Unidades fitoecológicas, fito é plantas, tá bom? Mas aí você vai ter, no 4 você tem floresta amazônica, no 1 também tem floresta amazônica, no 3 também você tem, no 2 você também tem floresta amazônica, no 3 você tem um complexo ali, você pode ter cerrado, ter Pantanal um pouco mais abaixo, tá? E C, área de intenso extrativismo mineral. Não, o 4, extrativismo mineral no 4, Roraima. Não, galera,
tá bom? Intenso extrativismo mineral vai ser principalmente no estado do Pará, que nem está com número ali, tá bom? Ou em Minas Gerais, tá? Ou até no Amapá, que tiraram muito lá a Serra do Navio, ou o Mato Grosso do Sul, Maciço de Urucum. Então, gente, o que responde essa alternativa é a B, unidades geológicas. O 4 é o escudo das Guianas. Tá? O 1 é a bacia sedimentar amazônica. Tá? Então ele está falando de estruturas geológicas. Né? O escudo brasileiro, o escudo das Guianas, que é o número 4 ali. Beleza? Bom, então B. Vamos para 9. 9. A questão da distribuição de terra no Brasil é um dos fatores que mais contribui para os problemas sociais existentes no campo. Sobre os problemas no campo brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar, né, gente? O problema do campo é uma das coisas mais graves que tem para a realidade do Brasil, tristemente, né? 1. A grilagem, praticada no Brasil desde o século XIX, foi um dos principais responsáveis pela concentração de terra no meio rural. Verdade, né? Terras usurpadas, tomadas pelos grandes fazendeiros, os grileiros. Por que o nome grileiro? Porque eles falsificavam documentos, né? Com os cartórios, inclusive, né? Então eles criavam os documentos, colocavam dentro de uma gaveta, colocavam os grilos ali também, né? Para amarelar o papel, né, para passar uma ideia de que essas terras são da famílias há muitas e muitas décadas. Tá? Então, grilagem, está correto. O que é que diz o 2? A mecanização e a utilização de tecnologia no meio rural vem contribuindo para a diminuição da exploração do trabalhador rural. Negativo. Negativo. Tá? Né? Nós temos no Brasil exploração trabalhista de tal forma que é uma situação análoga à escravidão. Tá? Então, a escravidão que oficialmente acabou lá no dia 13 de maio de 1888, a escravidão negra, ela continua existindo no Brasil com outras formas. Né? Por exemplo, gente, né? Nas eleições de 2018, teve um deputado, esqueci o nome do infeliz agora, tá? Que ele propôs, é de Minas Gerais, o infeliz, ele propôs, dentro daquela discussão de reformas trabalhistas, ele propôs que não fosse mais pago salário em dinheiro ao trabalhador rural, se pagassem ração e abrigo. Velho, que é isso? Escravidão, servidão, né? Triste. Então, 2 está errado. 3, o que é que diz o 3? Um problema sério no campo brasileiro é a utilização de mão de obra infantil e o trabalho escravo em algumas regiões do país. É verdade, principalmente, né, na região norte, na região centro-oeste, em estados como o Mato Grosso, né, em estados da região norte, como é o caso do Pará, de Tocantins, né, o Bico do Papagaio, por exemplo, região de conflitos, né, rurais. Então, está correto a 3, lamentavelmente. 4. A luta por melhores condições de trabalho começou a se fortalecer a partir dos movimentos das ligas camponesas. Se você esqueceu que a Liga Camponesa, marque aí, movimento, né, que exigia a reforma agrária, os camponeses. Começou aqui no Nordeste, no estado vizinho de Pernambuco. Tá? Ficou muito conhecido porque houve um homem que lutava para defender aqueles camponeses, um advogado, Francisco Julião, tá? Que radicalizou a luta pela reforma agrária no Nordeste com o seguinte lema: reforma agrária, na lei ou na marra. Tá bom? Então, está correta. Né? Nos anos 80, no final da ditadura militar, veio, por exemplo, o MST. Mas nos anos 70, a própria Igreja Católica se mobilizou, né, sua base social, e criou, por exemplo, a Pastoral da Terra. Existem vários movimentos no campo. Tá? Então, o 4 está certo. E o 5? Mais de 50% dos conflitos de terra no Brasil ocorrem na região sul e sudeste, por serem regiões de elevada produção agrícola. Não, de fato, tem muita produção agrícola, mas os principais conflitos acontecem na região norte, centro-oeste, também nordeste, tá? Principalmente no norte. Como eu disse, numa região conhecida como Bico do Papagaio, que é uma região que fica entre o Maranhão, entre Tocantins, entre o Pará. Aquela região ali é de conflitos intensos, tá? Muitos líderes populares foram mortos, né? Pessoas que lutavam por justiça no campo, tá bom? Então, gente, a questão 9, alternativa cravada, certinha, C de Damasceno, né?
Porque se você vir lá, meu nome tem C também. Vamos para a última questão, galerinha. Tá bom? Nesse Passe SESMAC, Sou Mais Valder Cursos, questão de humanas, pensando em você, sabendo que na nossa frente só tem você, fera. Última questão. Um acordo climático com regras claras e prazos definidos somente seria discutido a partir de 1997. Contextualize, não é para decorar a data não, mas contextualizar. 1997. Para ter efeito prático, era preciso que ao menos 55% dos países que juntos produzem 55% das emissões o ratificassem. Dessa forma, o acordo somente entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2009, depois que a Rússia o ratificou em novembro de 2004. Esse acordo estabeleceu metas para a redução de emissão de gases poluentes que intensificam o efeito estufa, com destaque para o CO2. Por ele, compõe-se um calendário pelo qual os países desenvolvidos seriam obrigados, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012, tá? Esse era o período. Também chamado de primeiro período de compromisso, tá? Que acordo foi esse que começou a ser discutido em 97? O Acordo de Estocolmo? Não. O que aconteceu em Estocolmo foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, tá? E Meio Ambiente. Isso é em 72. Discutia várias temáticas, tá? Extinção, poluição, acidificação dos oceanos, erosão, etc. Então, não foi Estocolmo, tampouco Nairobi. Nairobi foi a outra conferência, 10 anos depois. Se Estocolmo foi 72, Nairobi foi 82. Ficou conhecida como Estocolmo mais 10. Foi a partir de Nairobi que começou a se discutir um novo paradigma ambiental, né? Discutir, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, tá bom? C. Protocolo de Kyoto. É essa aí que você vai marcar, Protocolo de Kyoto, tá? Lembrando, gente, que os Estados Unidos não assinou em 97, na época o presidente era Bill Clinton, também não assinou em 2001, o presidente era George Washington, não, perdeu? Pelo amor de Deus. Era o George Bush, né? Tá certo? O débil, né? Bom, o Bush se recusou, partido republicano, o Clinton também recusou, Partido Democrata, mas Obama, em 2016, assinou, tá? Então, o Acordo de Paris, vocês ouviram falar nesse acordo, ele substitui Kyoto, tá bom? Com a chegada no poder nos Estados Unidos por o Trump, o homem que não gosta de ler livros, né? O homem que fala, para cada 10 vezes que abre a boca para falar, para cada 10 vezes fala 11 besteiras, inconsequente, parece um outro líder que tem no mundo tropical, parece, na América do Sul, tá bom? Só que é rico, né? Bom, o Trump ameaça, né, o descumprimento de todos os compromissos feitos, até para esse pleonasmo, desculpe, né, ele cancela, né, quer encerrar os compromissos assumidos, tá bom? Veja que ele ataca inclusive a OMS, a Unesco e por aí tu tira, né? Não houve o acordo de Moscou, não existe isso, e o de Montreal foi sobre o CFC, que destrói a camada de ozônio, tá bom? Então, sobre aquecimento global, mudanças climáticas, tá? Emissão de gases poluentes, Protocolo de Kyoto C, tá bom? Minha querida, meu querido, abraço forte do Dama, bom passe para você, vai dar tudo certo, você está preparada, você está preparado, você merece entrar no SESMAC e cursar, né, um dos melhores cursos de medicina do país, tá? Então, eu, Dama, o Damasceno, em nome da questão de humanas, em nome de Clécio, em nome de Mateus, em nome de David, em nome do Kid, tá? O Pancadinha, agradecemos e nos sentimos muito honrados com a parceria do Sou Mais Valder Cursos. Na frente da gente, só você, fera. Abraço forte e até a próxima.